Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a ciclização que acontece com alguns carboidratos, né? Principalmente os que têm 5 ou 6 carbonos. Eles já têm uma conformação, né, estrutural que favorece uma, uma reação intramolecular, na própria molécula, que faz ele assumir uma conformação cíclica, tá? Então, primeiramente, vamos lembrar que um aldeído ou uma cetona podem ser carboidratos, né? Se forem polihidroxilados, eles vão ser uma aldose e uma cetose, respectivamente. Mas, independente disso, olhando só para o grupo funcional aqui, né, de aldeído e cetona, eles são altamente reativos com álcoois. Então, um aldeído ou uma cetona, eles podem reagir duas vezes com álcool. Então, na primeira reação com álcool, a gente vai ter uma perda de uma das ligações duplas, né? E aí o hidrogênio vai para cá para o oxigênio. E o radical, junto com outro oxigênio, se liga, né, ao carbono, para ele fazer quatro ligações. Isso forma um M-acetal, no caso do aldeído. No caso da cetona, a gente chama de M-cetal. A única diferença, né, é porque a cetona vai ter dois radicais, né, de cadeias, hidrocarboneto, enquanto o aldeído, né, ele vai ter liberado, o M-acetal, ele vai ter um hidrogênio e um radical. E aí eles conseguem reagir de novo com álcool, de uma forma muito similar, e agora esse hidrogênio, né, que permaneceu aqui do primeiro álcool, ele vai sair fora e vai ficar também um oxigênio e um radical aqui, né, o radical do álcool. Então, esse radical vai entrar aqui no lugar desse hidrogênio e forma um acetal, onde você tem carbonos ligados a oxigênio e radicais, né? Dois. Se fosse um só, seria um M, mas como são dois, é um acetal ou um cetal, caso o carbono seja ligado a dois radicais também, né? E não a um radical e um hidrogênio. Então essa é uma reação assim clássica de química orgânica que, se a gente for lembrar aí de ensino médio, a gente pode ter estudado, que aldeídos e cetonas reagem com álcool, né? Inclusive mais de uma vez para formar essas moléculas chamadas de acetal e cetal. O que acontece? Os carboidratos, eles são, né, moléculas com função aldeído e função cetona. Então isso vai acontecer com eles também. A primeira reação para formar um M-acetal ou um M-cetal, ela acontece em petoses e hexoses dentro dela mesma. Então, como eles são polihidroxilados, eles têm funções álcool nele, né? Então, aqui no caso do aldeído, olhando para a glicose, esse grupo aldeído aqui vai reagir, né? Vai ter uma perda dessa ligação dupla com essa hidroxila aqui. Então, você vê os elétrons aqui, né, do oxigênio fazendo um ataque nucleofílico ao carbono e, e isso vai formar um ciclo, né? Então, esse carbono 1 aqui vai fazer uma ligação com esse oxigênio da quinta posição, o oxigênio do último carbono quiral, tá? Quando ele faz isso, ele forma um ciclo. E aí, o carbono 1, que não era quiral, porque ele tinha uma ligação dupla, ele passa a ser. Ele passa a ter uma ligação diferente para cá, uma ligação diferente para cá, uma para o hidrogênio, né? E, e uma para a hidroxila. Então, essa molécula é chamada de. Esse aqui é um M-acetal, né? Ele tem aqui o oxigênio ligado a um radical e aqui um oxigênio ligado a uma hidroxila. Depois um radical e um hidrogênio. Então é um M-acetal igual a esse aqui. Igual a esse M-acetal aqui. Só que ele acaba formando um ciclo. Esse radical aqui, né, faz parte, ele está em conjunto com esse aqui, fazendo um ciclo, né? Então esse radical aqui sai aqui do carbono 5 e chega aqui no carbono 2. Só que esse cara aqui, agora ele é quiral, ele faz quatro ligações diferentes. Se ele faz quatro ligações diferentes, a gente tem duas formas, né, espaciais de vê-lo. E aí, quando a gente desenha nessa projeção de Helmholtz,
a gente tem que a hidroxila pode estar desenhada para baixo do plano do anel, né? E aí seria chamado alfa, e ou pode estar desenhada para cima, que aí seria chamado beta. A gente não viu no primeiro vídeo, né? Mas em animais, enfim, em organismos, a gente costuma ver o enantiômero D da glicose. Isso tem a ver com os outros carbonos quirais, né? A posição especificamente do quinto carbono quiral, do quinto carbono, o último quiral. Isso aí é como nossas enzimas vão reconhecer a glicose. Se aparecer uma L-glicose, nossas enzimas não vão fazer nada com ela. Mas a D-glicose, ela é reativa no nosso corpo. É, o que a gente está falando aqui da ciclização já é um outro passo. Quando forma um novo carbono quiral, esse carbono, que vai ser o carbono 1, né, na glicose, ele é chamado de carbono anomérico, tá? E forma esses dois anômeros, o alfa e o beta, dependendo se a hidroxila ficou para baixo ou para cima do plano do anel. Então isso aqui nada mais é do que essa primeira reação aqui, que faz um M-acetal. Se fosse a frutose, né, por exemplo, que é uma cetose, ia formar um M-cetal, tá bom? A gente vai ver que a segunda reação, essa segunda aqui, que forma um acetal total e um cetal, ela vai ser importante para a polimerização dos carboidratos. Vai ficar para outro vídeo. Mas para fechar esse aqui, por que isso é importante? Esse carbono 1 que é formado, ele é altamente reativo, por questões, né, da posição dele, estudos espaciais aí de interação, repulsão, atração, enfim, da química orgânica. Esse carbono anomérico, ele é altamente reativo. Então a gente vai ver conceitos mais para frente que vão contar com isso, tá? E de cara, né, a primeira reação que ele vai fazer a primeira não, né, mas uma das reações que ele faz e que vai ser a primeira que a gente vai ver é a de formar ligação glicosídica, né? E começar a polimerizar esse carboidrato. Então a gente não falou no outro vídeo também, mas assim, proteínas eram polímeros de aminoácidos, né? O que que significa? É uma molécula formada por um somatório repetitivo de várias moléculas, né? Então, os aminoácidos são moléculas, né, por si só já são, né, moléculas que podem se ligar e fazer uma cadeia enorme de proteína, seria o polímero. Nos casos dos carboidratos, a gente tem os monossacarídeos, são essas moléculas de carboidrato simples, digamos, e elas podem se ligar e formar polímeros, que é o que a gente vai ver mais para frente.